Qual a oração que Deus ouve? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Bom, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Pessoal, vamos entender uma coisa. O que é oração? Oração é diálogo, conversa com Deus. Nós somos seres relacionáveis. Você se relaciona com seus amigos, com seus familiares, com colegas de trabalho. Você foi feito para se relacionar, para conversar com pessoas. Convenhamos. E não é diferente com Deus. Deus criou o ser humano para falar com ele. É tanto que todos os dias no Jardim do Éden, Deus falava com Adão e Eva. Deus ia e falava com eles. Porém, quando o homem ele toma essa decisão de desobedecer a Deus, então a partir daí o homem ele teve uma dificuldade em se aproximar de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado ele te afasta de Deus. O pecado te afasta da oração. Mas a boa notícia é que a oração te afasta do pecado. Se você quer superar, quer sair de um pecado, confesse a Deus, ore, peça a Deus que Ele te livre. Gente, a oração, a primeira coisa que nós temos que entender. A oração que Deus ouve é uma oração sincera, quando você é sincero diante de Deus. Não adianta você chegar, se ajoelhar e dizer: Senhor Deus e meu Pai, grandioso é o teu nome, nós sabemos que é pelo beneplácito da tua presença, pela tua grande majestade. Não, gente. Não. Muitas vezes você vai chegar, você não vai ter nem forças para orar. Você vai chegar e dizer: Pai, me ajuda. Me ajuda. Eu estou querendo desistir, o meu coração está angustiado, eu não consigo suportar isso que eu estou passando. Pelas minhas forças eu não consigo, vem aqui. É isso. Às vezes você vai chegar diante de Deus e não vai sair palavras, aí que você chora. Você chora. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você já imaginou o Espírito Santo de Deus chegando diante de Deus e dizendo: Deus, ele está triste, ele está abatido, ele está com a alma angustiada, socorre ele, ajuda ele, dá forças a ele. Com as forças dele ele não consegue prosseguir, ele não sai dali, ele não vai adiante. O Espírito Santo ele intercede por nós. Interceder é nos trazer. Interceder, falar por nós, clamar por nós. Ele intercede por nós. Oração sincera. Seja sincero, diga: Deus, eu não aguento mais. O próprio Elias, o profeta Elias, quando ele orou, caiu fogo do céu. E ele foi um homem de Deus, um homem abençoado por Deus. Em um momento da sua vida ele queria morrer. Ele disse: Deus, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Aí Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Quando ele estava no auge do seu momento, no auge da sua felicidade, Deus estava lá. E quando ele estava no seu mais profundo medo, angústia, angustiado, sem saber o que fazer, pedindo para Deus tirar a sua própria vida, Deus estava dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias foi para um monte, foi se esconder, onde ele pensou: aqui ninguém me vê, aqui ninguém fala nada comigo. Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Eu também estou aqui, Elias. Eu estou aqui porque se Deus dissesse: o que fazes aí? Daria a entender que Deus estava aqui, Elias ali. Mas Deus diz: o que fazes aqui? Você está aqui, eu estou aqui. Quando você estava lá, no auge da sua felicidade, eu estava lá. Agora, quando você está amargurado, procurando morrer, eu estou com você, Elias. Levanta. Oração sincera. Ele disse: eu quero morrer. Segunda oração. A oração segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em quê? Em nossos deleites, em nossas vontades, para realizar os nossos desejos. E muitas vezes isso acontece muito. Você pede carro, você pede bens materiais, para quê? Para o seu deleite, para o seu prazer. E Deus,
Como que Deus vai ser glorificado nisso? Como que Deus vai fazer a vontade dele através disso? Se ele quiser, ele te abençoará. Mas o seu coração não deve estar nessas coisas materiais. O seu coração não deve estar em nada terreno. Não deve. O seu coração tem que ser completo em Deus. O seu coração tem que ser completo com a graça de Deus. Você já tem tudo. Só em você estar vivo. Deus deu o único filho dele para morrer por você. Você não merecia. Nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno. Eu digo isso sem medo, gente. Nós merecíamos o inferno. Nós erramos todos os dias. Nós pecamos quase todos os dias, se não todos os dias. Nós pecamos. Nós erramos. Somos falhos. E mesmo assim, Deus decidiu nos amar e nos dar o seu filho para morrer no nosso lugar. Porque era para ser eu, era para ser você, morrendo numa cruz, crucificado pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Era para sermos nós. Mas não, ele tomou uma decisão, ele sofreu, passou 6 horas pendurado numa cruz. Maltrataram Jesus. Se fosse eu e você, sabe o que nós faríamos? Desceríamos da cruz, sabendo que a humanidade estava se corrompendo, que a humanidade se afastaria com frequência de Deus. Se fosse eu e você, largaríamos a cruz lá e dissesse: eu vou passar por isso aqui, para eles estarem pecando contra mim? Não, eu não vou passar por isso. Sabe, Jesus não fez isso. Porque se fosse você, você deixaria a cruz lá. Eu vou sofrer por eles? Vou nada. Sabe por quê? Jesus não fez nada além de ser bom. Jesus não fez nada além de realizar milagres, prodígios e maravilhas. E mesmo assim, negaram o nome dele. Maltrataram ele. Diziam que ele era do diabo. Mesmo assim, ele sofreu tudo calado para te dar a oportunidade de ser salvo. E se você está vivo, que você possa reconhecer os seus pecados, a dependência que tem dele e que ele toque em seu coração, para que você sinta a necessidade dele. O próprio Jesus disse que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Uma criança, quando ele precisa de alguma coisa, ela procura os seus pais. Uma criança, quando ele quer comer, ele procura os seus pais. Uma criança, quando precisa, quando tem alguma necessidade fisiológica, chama mamãe, papai. Não é mesmo? Sente dor, mamãe, papai, vem aqui. Isso é dependência dos pais. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu quero que vocês sejam tão dependentes de mim como as crianças dependem dos seus pais. Já viu alguém mais puro do que uma criança? Ela pode sentir uma raivinha ali, você não deu uma coisa, ela fica com raivinha ali, mas depois você chega e abraça: meu filho, papai te ama, e ela abraça. Isso é um coração puro, perdoa fácil. A criança perdoa fácil demais, não fica com raiva, não guarda rancor, não, perdoou. É isso que Jesus quer de nós. Quando você for orar, ore para que a vontade dele seja feita. Você não dá ordens a Deus. Deus não é o seu servo, de forma nenhuma. Você é servo dele. Ele é Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele pode resolver sua situação em um estalar de dedos. Ele pode tudo. Ele está no controle da sua vida. Somente creia. Você é agraciado por Deus. A graça dele está sobre você. Reconheça as suas fragilidades. E creia que Deus, ele te ouve. Ore conforme a palavra de Deus. Leia a palavra para aprender a orar. Peça ao Espírito Santo, me ensina a orar. E Deus certamente vai te dar ousadia, vai te dar sabedoria para pedir aquilo que seja a vontade dele.